de todos os desafios que a gente tem, essa parte de construção desse relacionamento eu destacaria como principal. Tem um ditado popular que diz: se você quer chegar rápido, vá sozinho. Agora, se você quer chegar longe, você tem que ir bem acompanhado. Ou seja, o aquicultor vai poder economizar 10% utilizando essa nova tabela da Embrapa. O que a gente pode destacar do projeto também, eu acho que assim, as ações que tiveram mais impactos na ponta mesmo, que a gente pode falar, mudou a aquicultura do Brasil. Eu destacaria o Tamba Plus, e o outro produto que eu destacaria seria justamente essa parte de exportação, que a gente já falou um pouco, né? A Embrapa está aqui para ajudar, para mudar o rumo quando precisar, para gerar esse conhecimento, para que a aquicultura seja o setor que a gente espera, né? Eu tenho certeza que em 10, 5 anos aí o Brasil vai ser referência em piscicultura principalmente, né? No mundo inteiro, e a gente quer fazer o possível para colaborar, né? Dentro dessa meta aí que nós temos. Olá pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Seafood Brasil, podcast que trata desde a água até o prato. Para você que quer conhecer um pouco mais sobre a cadeia produtiva do pescado, acompanha aqui com a gente essa série de episódios que a gente faz direto aqui da AquiShow em Uberlândia. E hoje nós temos aqui para esse episódio 2 convidados muito especiais. Temos aqui o Roberto Flores. Roberto, muito bem-vindo, muito obrigado por participar. E Patrícia Mochiaro Chicalo. Tudo bem? Tudo bem, Patrícia? Você? Tudo jóia também. Prazer ter vocês aqui. Roberto Flores, chefe-geral da Embrapa Pesca e Aquicultura, e Patrícia, chefe de pesquisa e desenvolvimento. Pessoal, hoje a gente vai discutir aqui um pouco sobre quais são os planos e os projetos em andamento da Embrapa Pesca e Aquicultura. Essa instituição foi criada em 2009, justamente para endereçar demandas do setor produtivo e tentar ajudar nessa revolução da aquicultura e da pesca também, a partir do esforço de profissionais e pesquisadores como vocês aí também. Vocês estão atuando nesses cargos, mas são pesquisadores com uma larga atuação aí para o setor. E eu queria, para começar, que vocês contassem um pouquinho de vocês, um pouco da experiência de cada um de vocês aí, até chegar nesse momento em que vocês ocupam esses cargos aí que eu acabei de descrever, começando pelo Roberto. Pelo chefe. Bom, eu sou economista de formação, né, com mestrado e doutorado na área, e entrei nesse mundo de aquicultura em 2011, quando a Embrapa me chamou para trabalhar para o concurso. Né? Eu sou de São Paulo, trabalhava com outras áreas até então, e em 2011 eu passei como você falou, né, a unidade começou em 2009, então eu sou um dos pioneiros ali em 2011, né, a Patrícia chegou em 2010, a gente começou a montar a unidade ali, né, já são 15 anos, né, de atuação ali na unidade. Em Palmas, do Tocantins, né, que é a nossa unidade da Embrapa. São 43 unidades da Embrapa, Brasil afora, e a de pesca e aquicultura fica no Tocantins. E aí, já são 15 anos que eu tenho essa carreira lá como pesquisador, principalmente da área econômica, né, para aquicultura, para piscicultura, e nos últimos anos atuando com gestão, né. Então, nos últimos 4 anos eu fui o chefe de transferência de tecnologia, né, que é outra chefia que tem na unidade, e desde janeiro assumi a chefia geral da unidade. Perfeito. Patrícia? Bom, eu também sou pesquisadora, sou médica veterinária, sou do Rio de Janeiro e, diferente do Roberto, eu já estou na área do pescado desde 1999. Eu comecei a minha atuação lá no Rio de Janeiro. Eu era chefe de controle de qualidade de uma grande indústria no Rio de Janeiro, a quem eu agradeço muito, inclusive, que foi a minha escola, né? Pode falar o nome da empresa, não tem problema, se quiser, fica à vontade. Então, é a Frescato, foi uma escola para mim, agradeço demais. Eu acho até que devo a eles a minha aprovação no concurso da Embrapa, olha só, que ocorreu em 2010. E aí, desde então, eu venho atuando na Embrapa Pesca e Aquicultura, com a área de processamento de pescado, bem-estar animal, com tecnologias para higienização do pescado. E durante esse tempo, eu fui supervisora de alguns setores, fui supervisora de um setor da transferência de tecnologia, e o Roberto era o meu chefe. E fui supervisora também do núcleo de apoio a projetos, lá na Embrapa. E aí, quando o Roberto assumiu a chefia geral, em janeiro desse ano, ele me convidou para participar. Perfeito. Para assumir a área de pesquisa e desenvolvimento. Sim, para assumir.
Essa gestão agora vai procurar fazer o quê? Qual vai ser a marca que vocês imaginam agora para essa gestão? Olha, assim, são muitos desafios, né? Mas eu destacaria muito a parte de relacionamento, né? Seja interno entre nossos colegas, seja entre as unidades da Embrapa, até porque nem todos sabem, mas embora a gente seja Embrapa Pesca e Aquicultura, né, que carrega o tema no nome, a gente tem outras 25 unidades da Embrapa com pesquisa em aquicultura também. Tantas, né? Tantas assim. De quantas? Você falou no total? De 43, 25. 25 fazem pesquisa relacionada à pesca e agricultura. Porque tem muitos temas transversais. Então, por exemplo, a gente tem a Embrapa Amazônia, tem pesquisador de aquicultura que faz pesquisa para a Amazônia. Claro. Você tem a Embrapa Meio Ambiente, né? Entre outros exemplos, né? Então tem pesquisa para meio ambiente na Embrapa. Então são temas transversais que acabam trabalhando para a aquicultura. 25 unidades com mais de 150 pesquisadores, né? Então é uma atuação que a gente pode dizer que é 5 vezes maior do que a nossa unidade, se você pensar a Embrapa como um todo. Então não tem por que a gente se fechar como unidade e tentar resolver todos os problemas. Claro. Se a gente conseguir concatenar todos esses trabalhos das 25 unidades, a gente vai potencializar muito todos esses resultados, né? E o relacionamento com o setor externo também, né? Setor produtivo, ministério, outras instituições de pesquisa, universidade. E por que eu digo que é o relacionamento? Porque quanto mais a gente conseguir trabalhar junto, né, nessas demandas, na comunicação, atendendo o setor, mais a gente vai ganhar. Então, o nosso trabalho sempre foi profundo, né? A gente tem pesquisadores muito bem formados, uma estrutura de campo de laboratório muito bem construída, muito grande. Mas se a gente não conseguir trabalhar com esse relacionamento, nosso trabalho vai ser, no mínimo, 5 vezes menor, né? Então, acho que de todos os desafios que a gente tem, essa parte de construção desse relacionamento eu destacaria como principal. Perfeito. Patrícia, é mais ou menos nessa linha também que você pretende conduzir a Mais questão? ou menos nessa linha, assim, eu acho que tem um ditado popular que diz: se você quer chegar rápido, vá sozinho. Agora, se você quer chegar longe, você tem que ir bem acompanhado. E eu acho que dentro da Embrapa, como o Roberto falou, são diversas unidades: Pantanal, Senergen, Agricultura Digital, a Embrapa do Pará, e tem um monte de Embrapa com vários colegas que almejavam fazer parte dessa equipe da aquicultura. Não da Embrapa Pesca e Aquicultura, Embrapa como aquicultura, como um todo, né? E a gente estava meio que deixando isso a desejar. Então a gente está fazendo essa construção, estamos chamando todos os colegas para virem conosco rumo ao sucesso da aquicultura. Perfeito. O sucesso da aquicultura depende também um pouco do próprio setor pautar a Embrapa, né? Esse eu queria explorar um pouco também, como é que o setor hoje está próximo da Embrapa, o setor sabe claramente colocar as suas demandas para que a Embrapa possa desenvolver pesquisa, né? Isso se relaciona muito com a pergunta anterior, né, que eu destaquei o relacionamento, porque a gente estando próximo, né, bem relacionado, participando de fóruns, com contato direto com o setor, as demandas aparecem, não são poucas, né? Então você tem desde demanda mais estrutural, como, olha, a gente precisa desenvolver a pesquisa numa espécie de longo prazo, que é muito importante também. Se não começar hoje, a gente não vai ter resultado amanhã. Mas, por outro lado, você tem demandas de curto prazo, né? Como é o caso da importação, né? Que a gente discute muito, como é o caso de lista de espécie exótica, como é o caso da conta de energia que muda uma norma daqui para lá. Então, são demandas que aparecem a curto prazo, que a gente, como uma instituição de ciência, de tecnologia, tem que dar as condições de ter um debate mais inteligente, mais pautado pelo conhecimento, né? Então, a Embrapa também está de olho em demandas que o setor precisa para estar colaborando. Estando junto com o setor produtivo, naturalmente a gente vai buscar atender o ponto certo para conseguir colaborar. Óbvio que nem tudo a gente consegue atender, né? A gente é uma unidade limitada, né? A gente tem menos de 30 pesquisadores, né? A gente não consegue, quando a gente fala aquicultura, é um mundo enorme, né? Assim, muitas espécies, muitas cadeias produtivas, muitos tipos de produção em diversas regiões do Brasil. Mas estando ligado no setor e próximo, a gente consegue ter foco para atuar no que de fato pode dar um resultado de impacto. Perfeito. Quer complementar alguma coisa, Patrícia? Não, só voltando um pouquinho, no início da nossa conversa, você falou que a Embrapa Pesca e Aquicultura, ela foi criada em 2009. Só que a Embrapa, ela foi criada em 1973, então tem outras unidades da Embrapa. Então a gente acha que para reforçar essa coisa da parceria e dos colegas e da pesquisa, a gente tem que ouvir, porque as demandas também chegam
há outras unidades que já estão estabelecidas há muito mais tempo. Então, eles têm os contatos das indústrias, dos empresários, das associações, e eles podem também, com essa aproximação, nos trazer para a gente trabalhar enquanto equipe de aquicultura de uma forma mais veloz e entregar esse resultado de uma forma mais adequada. Por exemplo, hoje, aqui na feira, o próprio Roberto já foi demandado por uma associação que solicitou uma pesquisa que eles estão precisando, né? Semana passada também teve uma outra situação que uma determinada associação nos procurou, nos mandou um e-mail, uma carta, demandando pesquisa, porque nem tudo, como o Roberto falou, é pesquisa. E como nós somos uma empresa de pesquisa, tem que fazer um filtro também para ver o que é pesquisa. Claro. Mas era uma situação que a gente, enquanto empresa de pesquisa, enquanto grupo de aquicultura, poderia tranquilamente poder colaborar. E eu acho que um outro ponto importante nessa rede, nessa parceria, nessa aproximação com os colegas, que às vezes Embrapa Pesca e Aquicultura não tem a expertise naquele determinado assunto. Mas com essa aproximação a gente sabe quem tem e direciona, ó, vai colega, vai para você, claro. Toma que a bola é tua, vai atender o parceiro. Tem uma questão também importante, eu falei no início aqui do podcast, que a gente cobre da água ao prato, né? Quando a gente fala da Embrapa Pesca e Aquicultura, muitas pessoas podem achar que a gente está falando só do setor primário, né? Mas não é o caso. Então vocês têm pesquisa para toda a cadeia produtiva, é isso mesmo? Dá para a gente imaginar que essas demandas podem surgir tanto do produtor, quanto do pescador artesanal, do pescador industrial, quanto da indústria que vai processar esse material para depois vender para o varejo e para o food service, é isso? Exatamente. A gente tem pesquisa desde a parte de CIT, aquicultura, a parte de, como é que chama? As tecnologias lá da Embrapa Territorial, chefe. Ordenamento territorial pesqueiro, até pesquisas com cultivo multitrófico, pesquisas com tanque-rede, pesquisa com edição genômica, pesquisa com essa parte de rendimento de filé, pesquisa com equipamentos de insensibilização para bem-estar animal, pesquisa com os melhores métodos para desinfecção do pescado pós-abate, porque hoje a gente sabe que só tem o hipoclorito, que é o único autorizado pelo MAPA. Então a gente tem pesquisa com outros tipos de produto, com nanopolha, com ozônio. A gente tem pesquisa com a parte de mercado. A gente tem cursos para quem deseja exportar o pescado. A gente tem, como você falou, para o pescador artesanal, também atividades. Temos, inclusive, um documentário, um vídeo que ganhou um prêmio aqui na AquiShow, que é Entre Redes e Desafios, da colega da Elisângela lá da Embrapa. É um documentário? Um vídeo, um documentário, né? Bem interessante, isso para falar só um pouco. Tem, aproveitando esse gancho que você deu, né, desse prêmio, a Embrapa ganhou 3 ou 4 prêmios ou mais, a Embrapa Pesca e Aquicultura especificamente, ganhou vários prêmios aí de inovação, né? Foram vários prêmios, foi o Peixe Vai à Mesa, que é uma cartilha. Vai à aula, né? Aula, eita. O peixe vai à aula e depois vai para a mesa, mas ele começa pela aula. O Peixe Vai à Aula, que é uma cartilha que fala sobre diversas receitas para merenda escolar e o aproveitamento da CMS, que é carne mecanicamente separada. E é uma cartilha que mostra como essa preparação pode ser feita. As merendeiras podem usar como recurso. Sem o risco das crianças consumirem a espinha do peixe, porque é focada em CMS, em carne mecanicamente separada. Então esse foi um prêmio. O outro prêmio foi da colega Entre Redes e Desafios, que é focado mais na aquicultura artesanal, lá com a associação de pequena escala, com a associação Bom Peixe lá do Tocantins. Foi filmado lá em parceria com a UFT, a Universidade Federal do Tocantins.
O outro foi sobre uma tabela de nutrição alimentar para tilápia, onde a gente conseguiu reduzir 10% da alimentação com o mesmo ganho de peso. Ou seja, o aquicultor vai poder economizar 10% utilizando essa nova tabela da Embrapa. É mesmo? É, bem interessante. Para você que é produtor aí, está procurando melhorar os índices de eficiência, 10% é muita coisa. E teve o prêmio de personalidade, que a gente acabou não ganhando, né? Que o pesquisador Manuel Pedrosa concorreu também como personalidade do ano, né? Ele só não ganhou porque era o professor Ricardo Ribeiro, que é uma sumidade aí na questão do melhoramento genético. Sem dúvida, foi super merecido. Super merecido. Mas só de participar, né? Eu acho que já é um grande... Que aí o trabalho do Manuel é muito em função de entender via dados, né? Como é que está se comportando o setor, né? E ele tem, inclusive, prestado serviço aí, por exemplo, a PeixeBR, né? E pautado aí muita coisa dos pleitos que a entidade adotou, né? Isso tem relação com todos esses últimos pontos que eu falei, né? A parte de importação do Vietnã, a parte da listagem do Conabil, a parte de redução de consumo por tarifa especial para energia elétrica, enfim, entre outras demandas, né? Então não é nem questão de prestar serviço para a PeixeBR, mas a PeixeBR acaba sendo uma demandante dessas informações, e a Embrapa, em parceria, né, com a PeixeBR, mas não só a PeixeBR, né, outros eu citei só um exemplo, setores também que tem essa demanda nos procuram, né, a gente, de novo, né, como uma instituição de conhecimento e de ciência, a gente tenta dar para luz a discussão para que se possa tomar decisões de política pública, governamental, legislativa, em cima do que a gente mostra do setor, né? A importância do setor, quantos empregos são gerados, política de preço, né? Política de comércio internacional, porque essas coisas são complexas, né? Claro. Então o trabalho do Manuel, como economista da unidade, acaba dando luz para discussão desses temas que são de curto prazo, mas que são muito importantes e emergenciais muitas vezes. Perfeito. Isso. E todos esses dados são públicos. Tem uma plataforma chamada SIAC. Não sei se depois a gente pode divulgar os links. Vamos colocar aqui na tela. SIAC. www. Caramba, aí o endereço todo eu te peguei, mas a gente vai colocar aqui na tela. Ele fica no portal da Embrapa, né, da unidade, mas se digitar no Google SIAC, né, que é SC, desculpa, que é Centro de Inteligência em Aquicultura. Então, CIAC. Tá. Digitou, vai aparecer na hora ali, você tem todo o portal de base de dados para ser acessado. Tudo público. E aí nessa linha também, se quem está nos assistindo tiver interesse, a gente tem um curso sobre exportação que também está na nossa plataforma eCampo, chama-se Aquacompete, que é uma trilha com 3 cursos focados em exportação de pescado. Seria interessante colocar também. Esse curso, o Aquacompete, tem um participante lá que eu ouvi dizer que tem uma revista chamada Seafood Brasil e ele foi convidado a participar. E eu gravei um conteúdo para lá, fiquei muito lisonjeado pelo convite. Aproveito aqui também essa oportunidade para agradecer vocês pelo convite. Legal. E não sei se eu consegui contribuir, mas espero que sim, porque a gente está sempre viajando para as feiras por aí. E eu tentei trazer um pouco disso. Né? O curso tem sido um sucesso, tem muitos acessos, né? Muita gente concluindo o curso. E na feira aqui na Show desse ano a gente está lançando o 3º módulo, né? Como a Patrícia disse, é uma trilha de aprendizado, onde já foi lançado o 1 e o 2, né? Que vocês devem ter participado. E aqui na feira a gente está lançando o 3 para que se possa completar a trilha. Além dessa parte de exportação, né? Toda a parte de comercialização, de indústria, né? Legislação, normativa. Para quem trabalha na indústria, que essa parte de comercialização, os portos, estão contemplados no curso também. Muito interessante. Legal. Então isso pode também criar uma base de informação aí para todos os elos da cadeia produtiva, né? Então você consegue acessar, seja pelo SIAC, ou seja pelo Aquacompete, ficar informado sobre como é que você pode prosperar aí na atividade. E tudo de forma, né, esse do SIAC é de forma gratuita. O Aquacompete ele é cobrado, mas é uma taxa bem pequenininha e acho que todo mundo consegue acessar. Perfeito. Porque ele é focado num público mais para exportação. É um outro público. Sim. Agora, eu queria tratar um tema com vocês que é mais institucional, tem a ver com as pesquisas dos projetos, claro, mas tem a ver com os investimentos aí recentes na própria Embrapa Pesquicultura, que é o BRS Aqua, né? A gente tem acompanhado a evolução aí do programa e eu queria que vocês fizessem uma pequena atualização aí. Como é que estamos nesse momento?
O BRS Aqua, né, para quem não sabe, é um projeto muito grande que a Embrapa tem em parceria com o BNDES e o Ministério da Pesca e Aquicultura, que são financiadores desse projeto. E é um projeto que já começou há 10 anos, envolvendo várias unidades da Embrapa, um volume de recurso grande e praticamente todas as áreas de atuação de pesquisa dentro da cadeia produtiva. Embora ele tenha 10 anos, ele acabou tendo um problema institucional ali da parte financeira, de execução, e ele ficou parado por 4, 5 anos. Sim. Mas ele foi retomado no ano passado, no final do ano retrasado, na verdade. A gente conseguiu uma nova fundação de apoio para que se retomasse a partir de uma renegociação com o BNDES e com o MPA, e a gente retomou. Então agora é um momento muito... A partir do ano passado. Foi o final do ano retrasado, na verdade. O ano passado a gente já avançou. A gente está em negociação com o BNDES para prorrogar por mais um ano o projeto, para que a gente possa finalizar as ações. E o desafio é evitar o máximo possível a perda por essa descontinuidade, porque se você ficar 5 anos parado, a pesquisa não é tão linear assim, se você simplesmente pega do ponto que parou e continua fazendo as ações, Então Claro. você tem que ter um ajuste das ações, da participação dos eventos, das entregas que você vai ter. Então, embora o projeto já tenha tido muita entrega, a gente tem a oportunidade de reajustar alguns temas, alguns tópicos que precisam de novas entregas para ser feito, Mas é um projeto dividido em 8 subprojetos, como nutrição, sanidade, a parte ambiental, a parte de processamento, a parte de economia, Então ele acaba abrangendo muita coisa. Então, um projeto estruturante também, que montou muitas estruturas na Embrapa, como laboratórios, campo experimental, equipamentos, de grande aquisição. E agora está numa fase final aí de mais 1 ano e meio para que a gente consiga concluir essas entregas perante os financiadores e a sociedade também. Se a gente pudesse destacar algumas dessas entregas que efetivamente aconteceram e outras ficaram paradas aí no processo, quais vocês comentariam aí? Eu acho que, de repente, o CIT Aquicultura, que foi uma plataforma bem interessante, que foi lá da Embrapa Pesca e Aquicultura, com a Embrapa Territorial também, que ela marcava diversos pontos onde tinham os viveiros escavados, fábrica de ração, unidade de beneficiamento de pescado. Foi uma plataforma bem completa que ajudou muito naquela linha que a gente estava falando, desde a produção até a industrialização. Então você acessa o CIT aí é com S, S-I-T-E, o CIT Aquicultura, e você consegue ver quantas unidades de beneficiamento tem na região, quantos viveiros escavados tem na região. Ficou bem completo. Eu acho que essa foi uma entrega bastante robusta. Dentro do projeto componente de tecnologia de pescado, várias atividades com colágeno de peixe a partir de resíduo de peixe, tecnologia com a parte de curtimento de pele de tambaqui, foi bem interessante também. A curva de calibração de um equipamento chamado NI, que eles inclusive estão expondo aqui no nosso stand da AquaShow, que a Bushi, que foi parceira Da bromatologia, para identificar a ração, componentes da ração, em segundos. É uma coisa bem interessante. O equipamento foi desenvolvido pelo projeto com o parceiro privado. Isso. E está sendo vendido aqui, exposto na feira, Isso. Já tivemos uma sonda multiparâmetros também, porque, como o Roberto falou, o projeto já tem bastante tempo e agora a gente está na corrida mesmo para finalizar, e fazer o máximo de entregas possíveis, entregas, claro, que sejam de forma eficiente. E aqui no nosso stand a gente trouxe uma série de entregas, o próprio aplicativo, o Aquicultura Certa, foi uma entrega. Que mais, chefe? É um aplicativo de gestão de pisciculturas, de gestão de piscicultura. Inteligência artificial que calcula os parâmetros em tempo Olha aí. rápido e adaptado à situação que é necessária, Ele tem acesso a componentes meteorológicos e aí vai acompanhando, é bem interessante. Ele faz componentes meteorológicos, crescimento do peixe,
controle de qualidade de água, propõe alguns ajustes, é bem legal, a aquicultura certa. A gente tem o que a gente pode destacar do projeto também, eu acho que assim, as ações que tiveram mais impactos na ponta mesmo, que a gente pode falar, mudou a aquicultura do Brasil. Eu destacaria o Tamba Plus, o Tamba Plus, né, que é uma ferramenta genética, né, de identificação de parentesco entre os produtores. Exato. E aí você tem um ganho de rendimento muito superior ali, né, para a levinagem. Isso é usado Brasil afora. Você tem, né, fora do projeto até para outras espécies também, né, a plataforma Aqua Plus que vai além, né? Aqua Plus. E aí tem o Tamba Plus, é só uma Plus, tem o Vana Plus, tem outras espécies, mas dentro do projeto, né, o resultado do BRSA é o Tamba Plus, que é para o tambaqui, e é praticamente usado em todos os produtores de tambaqui, né? Uma ferramenta amplamente utilizada que tem um impacto enorme na reprodução do tambaqui. E o outro produto que eu destacaria seria justamente essa parte de exportação, que a gente já falou um pouco, né? O próprio resultado dos, não só o SIAC, que é a plataforma de dados econômicos, mas dentro do projeto a gente fez o estudo, né, do drawback, que é uma ferramenta que permite para o exportador ter isenção de insumos que ele importa para poder exportar o mesmo produto. De impostos sobre os insumos que ele vai usar para exportação, né? Isso também teve um impacto enorme para os exportadores e permitiu que nos últimos anos, né, o tarifaço caiu um pouco, porque exportava muito para os Estados Unidos, né? Então isso ainda está em discussão, né, com o governo Trump. Sim. Mas nos últimos 3, 4 anos teve um boom de exportação de tilápia para os Estados Unidos, muito graças a essa ferramenta do drawback também aos estudos que o projeto, né, e a Embrapa fez a respeito. Então eu destacaria também, né, além do que a Patrícia falou, essas duas ferramentas aí que são muito usados no setor e causaram impactos assim mensuráveis para a cadeia, diretos. Por outro lado, essa suspensão aí no financiamento do programa durante um período deve ter deixado alguma coisa pelo caminho, né? O que é que vocês estão retomando agora a partir dessa retomada também do financiamento? Bom, é até difícil dizer, porque assim, como pesquisa, né, quando o recurso, com o problema que a gente teve, estancou, a gente não para também, né? Então, por exemplo, você está construindo um laboratório, a gente vai atrás de um outro recurso para continuar. Então, assim, hoje em dia é até difícil dizer o que é projeto e o que não é, porque a gente não parou, né? As coisas foram continuando. Agora, obviamente, voltando, né? A gente tem a oportunidade de resgatar algumas ações. Então, vou dar um exemplo, né? A gente criou ano passado e está fortalecendo agora uma rede de transferência de tecnologia para a aquicultura, que a gente chama de REAQUA, né, que faz parte do subprojeto, né, do projeto componente de transferência de tecnologia do BRSA, onde a gente quer juntar aí várias instituições de extensão rural, assistência técnica, sistema S, para que possa transferir a tecnologia, as tecnologias que a Embrapa tem. Então, essa rede não existia antes do problema que o projeto teve, e com o retorno do projeto permitiu com que a rede fosse criada e está sendo fortalecida com esse recurso e com essa base que o projeto tem. Olha só. É um exemplo, né? Mas tem outras ações que foram retomadas. Assim. Vou até falar um pouco de uma atividade que estava, né, ficou um pouco prejudicada, foi o equipamento que nós fizemos o protótipo e fizemos todos os testes e temos todos os parâmetros para estresse de tambaqui, que é uma máquina para abate humanitário do tambaqui. E a gente ficou parada no protótipo, aí a gente está esperando essa segunda fase para o BNDES aportar a segunda etapa do recurso, para que a gente consiga finalizar então o equipamento e deixar essa tecnologia prontinha para uma empresa poder fabricar e comercializar, que é uma máquina pequena para aquicultura, digamos, de pequena escala, móvel, que ela vai até ao tanque de peixe, digamos assim, para que o animal sofra o quanto menos, né? Olha aí. E aí isso também ficou prejudicado, é só uma atividade. Tá. Mas temos algumas para falar. E aí, só para citar um pouco do Tamba Plus, que a gente estava falando da parte do parentesco, ele também tem uma ferramenta bem interessante, que é para ver se o animal é puro ou se é um híbrido. Ele precisa saber se o animal é puro para os reprodutores, para fazer a reprodução. Tem que ser puro, tudo puro. Claro. E aí a ferramenta também é utilizada para ver se os animais, por exemplo, se é
colossoma macropoma, um tambaqui com um colossoma mesmo. Se não é um híbrido, alguma coisa. Se não é tambatinga com tambacu ou tambaqui Exatamente. com qualquer outra Exato. coisa. Tá. Então, o Tamba Plus também tem essa parte, não só para parentesco. Entendi. É só Muito pra... bem. Pessoal, estamos chegando ao final aí dessa conversa tão produtiva, né? Tem muita informação para a gente discutir e tudo está sendo atualizado em instante após uns instantes, aí está tudo muito dinâmico, né? Mas eu queria aproveitar para a gente encerrar com uma mensagem aí de perspectiva de vocês, de como a Embrapa Pesca e Agricultura vai continuar suportando a evolução do setor. O que vocês imaginam aí de uns 10 anos adiante, de agora para uns 10 anos adiante? Bom, assim, de uma forma bem geral, né, a Embrapa está aqui para ajudar a população, né, seja o consumidor, seja o produtor, todos esses erros que a gente conversou, né, sobre a cadeia produtiva. Então, assim, a gente está num processo, inclusive, no momento de discussão da nossa agenda estratégica, né, que é o nosso guia de voo ali da unidade, né, do centro de pesquisa, onde a gente discute daqui 10, 50 anos para que lado que a gente tem que ir. A gente está num momento muito interessante também de receber novos pesquisadores, né? A Embrapa ficou 15 anos sem concurso e desde o final do ano passado a gente começou a receber uma equipe nova, né? Então tem até pesquisador novo que veio para show já, isso dá uma renovada, né? A equipe já crescendo. Equipe crescendo, outras unidades a mesma coisa, né? Então a gente está num momento muito especial de receber esses colegas, de discutir nossa agenda estratégica para pensar nos próximos 10 anos, mas ao mesmo tempo ligada no setor, né? Com essas demandas de curto prazo que a gente tem que se debruçar também para atender, né? Então, para gerar conhecimento, gerar dados, gerar informação que possa ajudar o governo, as instituições, né, os políticos a tomar as melhores decisões, né? Então, a Embrapa está aqui para ajudar, para mudar o rumo quando precisar, para gerar esse conhecimento, para que a aquicultura seja o setor que a gente espera, né? Eu tenho certeza que em 10, 5 anos aí o Brasil vai ser referência em piscicultura principalmente, né, no mundo inteiro, e a gente quer fazer o possível para colaborar, né, dentro dessa meta aí que nós temos. Muito bem. Patrícia, Muito bem. quer complementar? Bom, eu acho que falando nessa parte estratégica, a diretoria da Embrapa vem investindo numa nova modalidade de estrutura de pesquisa, digamos assim, que são os programas de pesquisa. E a aquicultura, ela já está nesse formato de programa, a gente já vem construindo esse programa, que na realidade vai ser uma estrutura de projetos conectados que vão alcançar os nossos objetivos de uma forma mais rápida e uma forma que faça mais sentido. Porque antigamente a gente tinha uma outra estrutura de pesquisa e que estava meio lenta, então a diretoria vem modificando para a gente conseguir atingir os nossos resultados, né, de uma maneira mais eficaz e captar mais recursos. Então, assim, a diretoria está focada também na aquicultura. Eu acho que vai ser bem interessante. Acho que é isso, é por aí. Só para mostrar que estamos ligados. Podemos esperar, então, muitas novidades aí nos próximos meses e anos pela frente, sempre com a Embrapa induzindo esse desenvolvimento aí do setor e deixando essa marca tão positiva aí para o crescimento e a consolidação do Brasil como um fornecedor de pescado para o mundo. Isso. Também. Essa é a nossa meta. Isso aí. Muito bem. Vai dar certo. Bom, pessoal, com isso, então, a gente encerra esse episódio do podcast Seafood Brasil, onde você fica por dentro de tudo que acontece da água ao prato. Queria agradecer aqui a presença do Roberto, da Patrícia, e deixar as portas abertas aí para próximos episódios e próximas conversas, para a gente continuar avançando nesse papo aqui, tá bom? Com certeza, estamos à disposição. Quando precisar conversar, só chamar. E igualmente, portas abertas. Quando precisarem na Embrapa ou, né, qualquer visita e qualquer estrutura da Embrapa, conte conosco também. Maravilha. Isso serve para você também que está assistindo aí. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.